Eu sinto que a gente só briga por bobagem. Eu tento falar, mas ele não me escuta. Parece que toda vez que eu digo algo, ele leva como crítica. Aí eu acabo me calando, mas por dentro eu fico acumulando mágoa. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. Nós somos psicólogas e esse é o vídeo 1 da nossa série de vídeos onde a gente vai discutir alguns casos sobre relacionamentos Que vocês podem se identificar e muito. Então vamos começar pela primeira parte. Eu sinto que a gente só briga por bobagem. O clássico caso de uma grande falha de comunicação, né? O que eu penso sobre essa parte ali que a gente só briga por bobagem? Eu vejo que muita gente tem esse processo de se invalidar. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar com os pacientes é: será que é bobagem? É sempre nessa vertente contrária, sabe? Porque se pra mim é importante, eu não posso esperar que alguém vá me validar nisso. Então, eu gosto de trabalhar nessa vertente, sabe? Se pra ti é importante, então não interessa se pro outro é bobagem. Pra ti aquilo é importante. Eu já quebraria logo de cara aí. Tá, eu abordaria com a pessoa a questão de bobagem. Será que é sobre isso a briga? Porque às vezes a gente briga por uma caixa de leite. Será que é sobre a caixa de leite? Sempre tem algo por trás, né? Exatamente, às vezes é por N coisas que tu foi acumulando, aquele copo d'água tava quase transbordando e a caixa de leite foi o que acabou com tudo, né? Tem um movimento que eu acho muito legal, que não é em cascata, sabe aqueles elos de corrente? Tem muito isso. Então, às vezes tu vai acumulando isso, quando na verdade aconteceu, sei lá, uma coisa antes, e depois foi se desencadeando pra outra. E a caixa de leite ali, né, sei lá o que era só o estopim do início da briga. Exatamente, então é importante a gente tentar olhar pro relacionamento como um todo. Quantos pequenos elos, quantas pequenas coisas foram acontecendo para que essa bobagem, se é ou não uma bobagem, né, foi o desencadeante de uma briga. Show. Eu tento falar e ele não me escuta. Acho que tem uma série de questões que podem ser um problema, né? Primeiro, a forma que tu tá falando. Então, se tu tá falando de uma maneira desregulada, se tu tá indo num processo de tentar atacar essa pessoa, não há quem vá fazer isso. Acredito que avaliar o momento que isso tá acontecendo também, né? Então, se a gente consegue, por mais intimidade que a gente tenha, a gente consegue perceber quando que o outro não tá legal ou não. Então, se eu sei que, por exemplo, tu tá mais cansada, tá estourada, eu não vou ir falar contigo naquele momento. Eu saber avaliar isso com pessoas, né, com quem eu escolhi viver do lado, eu acho que é importante também para que consiga ser ouvida de verdade, né? E em que contexto tá acontecendo essa discussão, né? Porque se tá só tu e ele, estão só vocês dois ali conversando juntos, é uma coisa, talvez vocês consigam contornar. Agora, se tem um telespectador, tu pode acabar sentindo, não, olha só, eu quero mostrar pra essa pessoa que eu não tô errado. Tu começa a se defender, tu começa a atacar. Quando o outro se sente atacado, ele vai se proteger, ele não vai parar pra te ouvir. Boa. Nisso, eu não sugiro e não oriento via de regra que a gente vá discutir coisas importantes em público. Nossa, sem dúvidas, porque parece que um quer se mostrar pro outro no sentido de provar que tá certo. E, cara, no fim, quem de fato tem razão numa discussão? Quem de fato tá certo? Porque se tem duas pessoas defendendo tão fortemente uma ideia, por que uma teria razão e outra não? Será que cada uma no seu contexto, no seu ponto de vista, não tem razão? Será que se tu tentasse entender o porquê aquela pessoa tá defendendo tanto aquela ideia, tu não conseguiria compreender e aceitar e ter até empatia pelo ponto de vista da outra pessoa? Pelo menos respeitar, sabe? Às vezes não precisa concordar, mas simples fato de tu respeitar aquilo e não querer mudar, já é grande coisa. Boa. Parece que toda vez que eu digo algo, ele leva como crítica. É o ponto que a gente tava falando de como é dito. Acho que aqui o principal divisor de águas para que evitasse que isso acontecesse é como a gente fala. Porque muita gente acredita que comunicação é algo que a gente nasce sabendo, mas é uma habilidade. Portanto, se é uma habilidade, eu consigo desenvolver isso. Então, na maioria esmagadora, não é o que eu falo, é como eu falo. Então, talvez ele esteja recebendo como crítica, porque talvez você esteja falando como uma crítica mesmo. Aqui tem outro ponto também, né? Tem casos, eu já peguei uma série de como é que eu posso dizer, um perfil de pessoas que elas recebem tudo como crítica. Aí tem um ponto, né? Aí realmente pode acontecer isso. Tem pessoas que já esperam ser criticadas, né? Que é uma pessoa que tá reativa. Eu gosto sempre de trazer pros pacientes igual aquele exemplo de, por exemplo, um cachorrinho, um animalzinho que tá acuado. Se ele tá acuado, qualquer coisa que tu for fazer, ele vai querer te morder, mas porque ele tá machucado. Então alguém que vê tudo isso como crítica é uma pessoa que tá o tempo inteiro em alerta. E aí ela realmente vai querer, entre aspas, né, atacar. Existe ambos os casos.
Quando eu falo e me expresso de uma forma que realmente parece que é uma crítica, e quando a outra pessoa vê o mundo dessa forma. Mas a gente tem que saber dividir qual é qual, justamente para conseguir abordar, então, o problema. Perfeito. Sabe o copo enchendo de água que a gente estava falando? Uhum. Às vezes são tantas interações aversivas, tantas interações difíceis entre vocês durante o dia, que a pessoa acaba esperando isso de ti naturalmente. Uhum. Quando algo de bom acontece, ela fica, nossa, mas que estranho, eu não fui criticada agora, o que será que aconteceu? Se é o dia inteiro, né, eu sou criticada, eu vou esperar que isso aconteça, por exemplo, quando eu chegar em casa de noite. Uhum. E uma coisa importante também nessa questão de crítica, eu acredito que tu validar o que a pessoa tá dizendo já é uma forma muito boa de ela não se sentir tão criticada. Tu validar o que ela tá fazendo de alguma forma no sentido de, eu entendo que tu esteja fazendo isso, eu gostaria de saber talvez mais o que isso está representando pra ti, o que tu espera disso, qual foi a tua intenção tendo essa atitude. Tentar entender o lado da outra pessoa faz com que ela se sinta mais acolhida do que criticada. A validação, ela não é um bicho de 7 cabeças, então o simples fato de tu olhar pra pessoa e dizer, nossa, eu entendo como isso deve ser difícil pra ti, ou eu percebo quanto isso tá mexendo contigo, tá te machucando, já é uma forma de você validar a outra pessoa. Eu acho legal a gente trazer esses pontos pra que não fique uma coisa muito solta, sabe? Isso é o que me incomoda. Porque tem técnica, entende? Então, tá tudo bem se você não sabe validar, mas sim, você consegue aprender a fazer isso e ir exercitando, né? Perfeito. Acho que um aspecto importante aqui é sempre que você for fazer isso, tem que ser muito sincero, em especial com alguém que tu tem muita intimidade, porque a pessoa sabe quando tu tá sendo genuíno ou não, né? Então, acho que via de regra, pensando nessa questão de validação, seria justamente isso. É tu tentar se colocar no lugar da pessoa, e eu brinco com os pacientes, não sabe o que falar? Use isso, eu tento entender, eu tento imaginar coisas assim, para que realmente soe genuíno e sincero aquilo, e a outra pessoa saia daquele modo reativo, sabe? Do cão acuado. Aí eu acabo me calando, mas por dentro eu fico acumulando mágoa. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que a gente não tem bola de cristal. Então, às vezes, para outra pessoa, aquilo pode não ser nada, pode não ter representado nada, mas para ti representou muito e aquilo te magoou. A outra pessoa, às vezes, ela não tem ideia de que aquilo te machucou, como eu acabei de dizer, mas se ela soubesse, provavelmente, gostando de ti, se importando contigo, ela ficaria muito tocada com isso. E isso eu vejo na prática, às vezes, quando eu coloco alguns planos de ação, do tipo, pra ir lá, se comunicar, expressar que aquilo machucou de uma forma assertiva, o quanto a outra pessoa fica tocada pela dor, o quanto ela não imaginava que estava ferindo, e o tamanho da culpa que isso gera na outra pessoa. Então, assim, trabalhar com cada ponto, trabalhar com cada gota que soma nesse copo que vai enchendo até transbordar e se transformar numa mágoa, até a gente explodir, trabalhar cada um desses pontos faz com que isso não se transforme em uma bola de neve, com que o copo não transborde e a gente consiga lidar muito melhor com as pequenas situações do dia a dia, para que pequenas bobagens não explodam uma situação que não era nem sobre aquilo. Acho que tem 2 aspectos quando os pacientes trazem, que eu gosto de trabalhar nisso, é aquela questão do óbvio, ele precisa ser dito, e eu sempre gosto de frisar que às vezes é cansativo. E aí o que a galera normalmente olha e pergunta, Erika, mas eu vou ter que falar isso? Sim, vai ter que. Vai ter que, senão a responsabilidade por não ter falado vai ser tua. Às vezes é algo ridículo, mas que o outro não percebeu. Que eu vejo em especial mulheres fazendo, e todo mundo faz, mas a nossa raça faz um pouquinho mais. Que é o tal do silêncio, que é ali do se calar, tá? O que acontece aqui? Tem uma regrinha muito simples. Não é porque algo funciona que necessariamente é bom. Então, por exemplo, eu fumar para eu aliviar a ansiedade funciona? Funciona, alivia. Não resolve, mas alivia. Mas não significa que seja bom. E o nosso cérebro, ele entende isso. Funcionou, então eu vou fazer de novo. Por exemplo, se meu marido chegou do trabalho e ele me viu com a cara feia, e aí ele vai lá e faz o que eu quero. Se era porque eu queria que ele comprasse pão, ele faz isso. Funcionou. Então a chance de na próxima vez eu não falar e eu só ficar bicuda vai ser muito grande. Só que aí é um problema, porque isso vai gerando esse desgaste pro relacionamento. Então e muito nessa perspectiva, sabe? Não é porque funcionou que vai ser bom. Então sim, tu vai ter que falar. Isso não tem nada a ver que, toda mulher é assim. Não defendo essa pira. É porque funcionou e a maioria faz. Sim, é uma evitação, foi reforçada e tende a se repetir. E tu vai continuar se sentindo magoada, vai continuar se sentindo frustrada, mas de fato, como tu trouxe, a responsabilidade é de quem não comunicou. Porque tu só pode trabalhar com aquilo que tu sabe, com aquilo que tu conhece. Então, tornar a pessoa consciente disso pode favorecer que ela tome alguma atitude.
Eu sei que às vezes vai ser mais gostoso quando a outra parte adivinha, né, ou consegue fazer o que a gente tá pensando, mas eu acho um caminho muito perigoso justamente porque a longo prazo isso não se sustenta. A gente até vai ficar junto, mas no final vai estar só em modo de sobrevivência, né, um suportando o outro. Como não é isso que a gente quer, então o caminho realmente é você comunicar. E isso é treino. É um treino, exatamente. Vai se tornar um hábito e isso vai refletir muito no relacionamento. O simples fato do relacionamento começar a melhorar já vai ser um reforçador pra ti. Hoje não é, hoje talvez não te motive porque tu ainda não teve a experiência e não sabe o quanto isso pode ser bom pro relacionamento, apesar do desconforto. Mas para além de tudo isso, a gente convive com muitas pessoas, temos diversas relações e nessas relações a gente precisa também se comunicar. Então, além de te ajudar no teu relacionamento, vai ajudar nas suas diversas relações. Exatamente, porque você treinando isso em uma área da tua vida, vai se estender para outras, porque a habilidade a gente não vai conseguir, não é igual uma caixinha, vou usar aqui depois, não. Então, se eu conseguir melhorar o meu relacionamento com o meu marido, meu companheiro, naturalmente eu vou conseguir me comunicar melhor, falar as minhas necessidades para minha amiga, pro porteiro, pro papagaio, pro periquito e assim sucessivamente. Vai sendo uma cascata. Perfeito. E daí tu dá chance para as pessoas te validarem, dá chance para as pessoas te ouvirem e tu pelo menos tem em mente que a tua parte tu fez. Eu acho que isso é muito importante. É isso? Por hoje é isso, pessoal. Esperamos vocês, então, no próximo episódio. Fiquem ligados aí. Um beijo!